27/4/2023, vamos para mais um dia de análise do nosso indicador Salva-Vidas 2.0. Como sempre, já vamos marcando as nossas zonas de interesse. Nós temos essa zona bem vendedora aqui, uma zona bem forte. Bom, pelo menos ainda não foi testada, né? Mas o preço saiu de lá com bastante força e não voltou. Nós temos esse fundo. Hoje eu vou marcar certo, marcar de verde. Nós também temos essa região aqui. Essa região aqui tá bem interessante. Ela já foi testada aqui algumas vezes. A gente pode marcar também como uma zona compradora. Ficou perto ali da outra, mas é uma zona compradora aqui sim. Olha quantas vezes ela foi testada aqui atrás. E a gente também pode marcar essa zona aqui, uma zona vendedora. Bom, tá bom de marcação. Vamos para o dia de hoje. Dia 27 aqui. O dia começou com um leve gap. E logo em seguida, os vendedores jogaram o preço para baixo, com força. A nuvem já estava vermelha, virou para baixo. Ele foi lá até a zona dos compradores, fez um pullback, deu uma leve acumulada aqui, e aí jogou para baixo com força. O nosso indicador não pegou nenhuma entrada aqui, aqui começou a dar sobrevendido, e ele voltou. Se você pegar e traçar uma fibra aqui, dessa movimentação, vai ver, ó, que ele voltou para fazer o pullback no 50%, em cima da zona compradora. Jogaram para baixo novamente. Não conseguiram romper o fundo. Pararam nesse pivôzinho aqui antes. Aí aqui a gente pode traçar uma LTA. Tirar essa fibra daqui. E aí jogou o preço pro alto. Compradores pegaram com força. Voltou superando esse topo aqui. E superando esse topo aqui. E superando esse topo aqui. Voltou só esse maior aqui. Então quando ele fez isso aqui, a gente pode até traçar. Poderia até traçar uma zona aqui, mas como já tem essa zona compradora aqui, a gente por enquanto não faz nada. E aí o preço voltou para fazer um pullback. Se a gente traçar uma outra fibra aqui, dessa movimentação, dessa pernada aqui de alta, você vai ver que ele voltou para fazer o pullback aonde? Na zona de 50,61 da Fibo. E ainda mais em cima da zona compradora. A nuvem aqui perdeu a força vendedora, ficou neutra. Aqui foi uma bela entrada. Nosso indicador não pegou, mas ó, ele fez um padrão aqui, chifre do touro. Logo em seguida fez um pullback intra-renco e foi embora. Aqui em cima no fechamento desse renco aqui, era uma excelente entrada com o primeiro alvo aqui nesse pivô. E o segundo alvo aí você escolhe seu jeito de botar alvo. E aí o que aconteceu? Ele veio essa força compradora, né? Tem essas duas grandes zonas aqui compradora, colocou força, fez um pullbackzinho aqui, intra-renco. Todos esses rencos aqui. A nuvem já estava para cima, já estava neutra, já estava para ficar verde. Ele deu essa boa entrada aqui de compra, pagou aí 330 pontos. E aí ele voltou para corrigir, com certeza que foi no 50,61. Tentou voltar, só que aí não teve força. Os vendedores botaram bastante pressão. A nuvem virou para baixo, ficou vermelha. E ele deu essa entrada aqui de venda em cima da zona compradora.
Prender ela aqui, senão ela vai sair. Ele deu essa bela entrada aqui, ó. E chegou a pagar 610 pontos. Foi a melhor entrada do dia. Essa entrada aqui, ela é no risco. Por quê? Ela está em cima de uma zona compradora. Porém, ele fez o pullback aqui. Fez o pullback por quê? Na verdade, aqui, deixa eu traçar a fibra para vocês. Aqui foi uma zona bem complicada. Aqui era o 5061 dessa pernada aqui. É uma correção saudável. Então, a partir daqui, ele tinha que jogar o preço para cima. Ele não jogou, ele falhou, deixou essa entrada aqui. Nosso indicador deixou essa entrada aqui. Porém, a entrada aqui não era para ser feita. Porque você está no meio de uma zona de 5061. E aí ele deu entrada novamente aqui, voltou, tentou voltar e deu mais uma entrada aqui. A nuvem já para baixo, já vermelha. Uma entrada aqui, ó, aqui nesse pivôzinho aqui, tem esse mesmo pivô aqui atrás dessa acumulação aqui. Então aqui é uma entrada muito no risco. A entrada deu certo, deu, mas é uma entrada bem arriscada. Aqui já é uma entrada melhor, porque ele já superou a zona. Só que você também teria que prestar atenção que logo abaixo tem outra zona e tem esse pivô aqui. Então aqui, apesar de ter dado certo todas as entradas, aqui ainda tem uma LTA passando aqui. Não é uma entrada boa de se fazer. Entenderam? E aí, ó, nosso indicador já começou a dar reversão. Aí aqui ele já rompeu a LTA. Já teria que acertar a LTA, botar ela mais para baixo. E aí ele voltou. Fez uma acumulação aqui no 5061, com certeza. Dessa movimentação aqui, dessa pernada de baixo. E aí o que você esperava é que ele fosse para baixo. Ele deu essa entrada de venda aqui. Só que aqui, zona compradora. A nuvem fechando, pronta para virar para cima. Também não era uma entrada para se fazer. E aí a nuvem virou para cima, ele deu essa entrada de compra aqui, superando essa acumulação, fazendo pullback na zona, pullback na nuvem. Aqui foi uma excelente entrada com alvo nesse primeiro pivô aqui, que foi até onde ele foi mais ou menos, pagando aí 350 pontos. E aí ele fez um pullback de novo na nuvem, jogou o preço para o alto. E no meio do caminho deixou mais uma entrada de compra aqui no rompimento do pivô. É uma entrada um pouco mais arriscada de se fazer? Bem mais arriscada. Tanto é que não pagou muito ponto. Pagou 120 pontos antes de voltar para fazer um pullback. Aí sim, essa aqui é uma entrada perfeita. Já tinha superado o topo. Já tinha feito pullback intra-renco. Já tinha feito pullback lá na nuvem. Lá na região. A nuvem verde, a nuvem para cima. E aí sim, deu uma boa entrada, pagou aí 230 pontos. E depois no final do dia deu mais essa entrada aqui, que não é para ser feita de jeito nenhum. Hoje o nosso indicador deu poucas entradas, porém a maioria foi no gain. Vamos calcular como que ficou o nosso indicador no dia de hoje aqui, dia 27. Essa aqui não é de hoje. Ele até demorou para dar entrada no dia de hoje. Ele só foi dar entrada lá para as 10 e pouca, quase 11 horas. Cadê? Aqui. Primeira entrada do dia. Foi até depois, ó. 11h05. Primeira entrada do dia. 330 pontos. É meta de muita gente. Era pegar essa entrada aí e cair fora. 330 pontos. Segunda entrada do dia. Essa daqui. Pagou 610 pontos. Mais 610 pontos. Terceira entrada do dia foi um stop. Tá vendo aqui? Menos 190. Menos 190. Quarta entrada do dia. Mais um gain. Essa compra. 350. Mais 350. Quinta entrada do dia. Mais um gain. 115 pontos. E sexta entrada do dia, mais um gain, 235. Mais 115, mais 235. E essa daqui, que também terminou no gain, porém, se você deixou parado aqui, tu ficou preso, tu não vai ficar preso. Então, chegou a pagar 90 pontos. Vamos dizer que você deixou ela
no 0 a 0. Não vou computar. Vamos dizer que você, quando ela passou da sua entrada aqui, tu botou stop no 0 e deixou, ele voltou aqui no seu stop. Então, total do dia, 230 pontos. O que eu fiz de errado? Tem que calcular tudo de novo, pera aí. Voltei. Total do dia, 1.450 pontos, sem análise, sem contexto. Apenas indicou, entrou. E aí, gostou? Quer conhecer? Clica no link que está abaixo do vídeo ou o link que está na bio. Um abraço e até a próxima.